A aula de hoje vai ser multiplicação de um número real por um vetor, né? A aula passada a gente já viu soma de vetores, não foi? Multiplicação. Isso. De um número real ou escalar. Por um vetor. Lembrando que a gente já definiu, né? Seja alfa real e um V e um U, sei lá. E um vetor do R2, né? Então, a multiplicação. Então, a multiplicação alfa U, né, vai ser alfa o x, alfa o y, né? Onde esse o x e o y é as coordenadas do U. Tá certo? Peraí, pessoal, que o pessoal só resolve mandar mensagem em cima da hora. Então, essa é a definição de multiplicação de produto de um escalar, né? Número real, por um vetor. Tá certo? Essa daqui a gente já viu anteriormente, né? Isso daqui não é nada novo, não. A ideia, na verdade, é você ter as seguintes propriedades, né? As propriedades dessa multiplicação. Ou seja, daqui você pode demonstrar que sejam alfa e beta reais e U e V vetores do R2. Claramente aqui, pessoal, a gente está trabalhando, a gente vai, como eu falei nesse curso, a gente vai trabalhar mais no R2 e no R3, mas até o momento aqui, toda a teoria que a gente já viu, ela pode se aplicar ao R3, ao Rn, entendeu? Ao R4, então, soma de vetores. Então, aqui você pode extrapolar e fazer por espaço, você pode fazer por espaço vetorial de 3 dimensões, de 4 dimensões, 5, por aí vai. Aí, a primeira propriedade, né? Então, temos que a propriedade 1, né? Que se você fizer a multiplicação, ela é distributiva em relação à soma por escalar. Você soma escalar, multiplica o vetor, né? Você soma dois números reais e multiplica o vetor, você pode distribuir esses escalar. Então, fica alfa U mais beta V. Beta U. Beta U. A propriedade 2, você pode distribuir em relação à soma de vetores, né? Você tem alfa U mais V. Você pode distribuir em relação à soma por vetores, a multiplicação por escalar. Fica alfa U mais alfa V. Certo? Você pode comutar a multiplicação por escalar. Fazer, por exemplo, alfa, beta, U. Você pode fazer alfa, beta, U. Que também você pode fazer beta, alfa, U. A P4, você pode
A P4. Acho que são só essas três mesmo, né? Deixa eu ver. Porque as outras decorrem, as que eu tô pensando, decorrem diretamente nessas três. Basicamente são essas três mesmo. No livro ele coloca uma, mais uma nem precisa ser colocada, porque quando você pega o alfa igual a 1, e uma vezes U é o próprio U, né? Tá certo? Essas aí é a associativa, distributiva e a comutativa, né? É, Essas três. na verdade, nem tanto. Na verdade, essas duas são distributivas, na verdade. Essa é distributiva em relação ao escalar, a soma por escalar. E essa é distributiva em relação à soma de vetores. E essa é comutativa. Né? Você Hum. comuta aqui, ó. Tá vendo? Você comuta o alfa e o beta. Entendeu? Essas duas tecnicamente são distributivas. A associativa é se tivesse uma coisa do tipo, sei lá, alfa U mais V seria, por exemplo, alfa V mais U. Mas isso daqui é verdade, isso daqui é trivialmente verdade, porque soma de vetores, né? A soma de vetores ela é comutativa. Opa, isso daqui é comutativa, na verdade, em relação. Mas acho que no caso seria associativa, né? Que eu tô falando, na verdade, desculpe. Associativa seria tipo uma coisa assim, por exemplo, foi mal. Isso daqui é outra coisa. Associativa seria uma coisa do tipo U mais V mais W igual a alfa U mais V mais W. Seria uma propriedade desse tipo aqui, né? Você está fazendo associatividade aqui em relação à soma de vetores. Mas essa propriedade é trivialmente verdadeira, né? Porque, na verdade, se tu pegar com alfa ou qualquer, a soma de vetores já é associativa, né? Então, se tu multiplicar, esquece o alfa, se tu multiplicar alfa dos dois lados, então tu vai ter aqui. Enquanto essas propriedades aqui a gente não tinha visto ainda. Vocês sabem provar essas três, né? Alguém tem alguma dúvida para que demonstre? Qual é que você acha que é mais difícil demonstrar? Para eu demonstrar para vocês. Ou todas são fáceis? Ou todas são difíceis? Elas são, aparentemente são tranquilas, professor. São tranquilas, né? Porque basta você, por exemplo, digamos, a primeira. Não é você usa a definição, né? Alfa vezes U vai ficar alfa mais beta UX, e na segunda entrada vai ficar alfa mais beta Y, vai ter distribuído em cada coordenada. Aí você usa a distribuição dos números reais, depois você decompõe, você vai ter isso. Todas elas são tranquilas. Aí, dentro disso, você tem as propriedades dos sinais, né? Que também elas são bem tranquilas de você provar, né? Não é? As propriedades dos sinais, que basicamente é o seguinte, você tem, por exemplo, menos alfa U, vou botar aqui, menos alfa U vai ser menos o inverso de alfa U. Opa, menos o inverso de alfa não, desculpe. Menos alfa U vai ser o vetor oposto a alfa U. Então, se você fizer menos alfa, menos U, vai ser alfa U. E se você fizer
se você fizer, por exemplo, menos alfa, beta U, menos alfa, beta U, você pode fazer a mesma coisa dessa... Vou nem começar aqui dessa maneira, não. Vou fazer o seguinte. Vou começar por menos alfa 1. Se você fizer menos alfa, beta U, você pode fazer menos beta, alfa, U, e você pode fazer também como menos alfa, beta, U. Que é basicamente essa propriedade, a terceira, né? Exato. Eu ia falar isso, era só considerar o menos como menos um. Exatamente, é só basicamente você, por exemplo, pegar uma alfa-linha aqui, e esse alfa-linha nessa propriedade 3 e fazer alfa-linha igual a menos alfa, então não tem segredo nenhum. Ei, professor, Opa, rapidinho. Tem um colega no grupo do WhatsApp que não está conseguindo acessar o e-mail da UES porque o sistema está fora do ar. Ele está perguntando se pode entrar pelo e-mail pessoal hoje. pode. Pois eu peço para ele mandar. Ele pede para entrar, né, pelo e-mail. Pode. Ah, ótimo, obrigado. O pessoal é legal demais, rapaz. Tem que ser, cara. Que às vezes realmente Mas é complicado essas questões mesmo. Exatamente, a questão complicada é que o sistema da UES vive realmente caindo. Por isso que eu aluno falo que também, né? entrarem cedo, entendeu? Eu pergunto, pessoal, a aula só começa quando o professor começa, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter aluno lá, né? Mas, ou seja, o que eu quero dizer entre primeiro que o professor vai evitar esse tipo de problema. Porque mais ele realmente estava dando problema no sistema da UES. Então tá aqui, pessoal. Essa propriedade também, essa daqui também trivialmente sai por causa dessa. A dificuldade, entre aspas, é provar essas três, né? E qual é a ideia de você ter um alfa multiplicando um vetor, né? Um vetor, você tem um escalar multiplicando um vetor. Posso pagar? Pode, professor. O senhor fala em relação à questão geométrica? É a questão geométrica, a ideia é geométrica. Você está aumentando a norma dele. Não necessariamente. Você pode estar diminuindo. Sim. Você pode multiplicar, por exemplo, por meio ou por terço, enfim. Sim. Exatamente. Você está modificando a norma, melhor falando. A ideia geométrica de alfa V, alfa U, né? É a seguinte, né? Você, primeiramente, né? U é paralelo a alfa U, né? Eles são vetores na mesma direção. Mas eu posso garantir que eles têm o mesmo sentido? Acho que isso pode ter Só sentido se contrário. alfa for maior que zero. E o que é sentido contrário? É no caso ser negativo, né? Alfa seria menor que Mas eu zero. não defini sentido contrário, não. Eu defini outro termo. Espera aí. Vamos pensar, Qual né? termo? Sentido oposto. Ah, sim, é. Mesmo sendo paralelo, eles podem ter o sentido oposto. Aí o senhor perguntou, né? Eles podem ter... Aí a ideia é o seguinte. Dentro daqui, você tem se alfa for... Ah, sim, dentro aqui... Desculpa. Eles são paralelos na condição de que alfa tem que ser diferente de zero, viu? Não faz sentido o U ser paralelo a alfa 1. Claro que eu estou tomando também. Eu vou tomar aqui onde o U ele é diferente do vetor nulo, tudo bem? Para podermos falar de direção. Para podermos falar de direção. Claramente, quando você está multiplicando por alfa, você está tomando, na verdade, um vetor
na mesma direção. Se o alfa for maior que zero, então U e alfa U, eles têm o mesmo sentido, né? E se alfa for menor que zero, então U e alfa U, eles têm sentidos opostos. Sentidos opostos. Tudo bem? E agora, se alfa, se alfa ele estiver entre, por exemplo, entre -1 e 1, então a norma do alfa U, ele é menor do que a norma do U. Nesse caso, quando você tem o alfa maior que 1 e o alfa menor que -1, a gente chama de que... Desculpa, na verdade, eles são maior que 1, perdoe. Quando você tem alfa maior que 1 só, a gente chama que alfa está expandindo o vetor, né? Ele está esticando o vetor. E quando você tem alfa entre 1 e 0, a gente chama de contração. Você está contraindo o vetor. Tá certo? Tranquilo. Aqui é como se você, por exemplo, geometricamente, né? O que é que significa? A ideia geométrica eu acabei escrevendo, né, pessoal? A ideia é o seguinte. Você tem alfa, nesse primeiro caso, né? Alfa maior que 0. Então, você vai ter, por exemplo, o aqui. Só que o alfa ele pode ser assim. O alfa U, ele pode ser assim, ou seja, maior do que o U, ou ele pode ser assim. Nesse primeiro aqui, alfa, ele é maior do que 1. Você tem uma expansão, você está expandindo o vetor U. E nesse segundo aqui, alfa menor do que 1, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 1. Aqui você tem uma contração, tá certo? E por causa disso, você calculando, usando... Professor, Oi. não, já só tinha colocado a condição, que eu já ia dizer que o alfa tinha que ser maior que zero, mas só tinha colocado a Não, é condição. dentro disso já. É Sim. dentro disso já. Isso daqui já é tanto que eu tô botando na mesma... Sim, exato, no mesmo sentido. nesse sentido, sim. Entendeu? Isso daqui eu já tô falando dentro do alfa ser maior que 0. Certo? Aí aqui você tem a expansão e a contração. Aqui, se você calcular a norma do U, depois de calcular a norma do alfa U, né? Por exemplo, a norma do U. Norma, como eu já falei, pessoal, é o módulo, é o comprimento, qual tem intensidade, né? Que chama. É tudo a mesma coisa, viu? A norma do U vai ser o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Certo? E a norma do alfa U, nesse primeiro caso, alfa maior que 1, vai ser alfa o x ao quadrado mais alfa o y ao quadrado. Esse alfa... Opa, aqui eu errei, né? É alfa ao quadrado. Né? Porque você está pegando a norma do alfa U.
Aí aqui fica a primeira coordenada ao quadrado do alfa U. A primeira coordenada do alfa U é o quê? Alfa ao quadrado vezes o ao quadrado. E a segunda coordenada é alfa ao quadrado vezes o y ao quadrado, tudo bem? O alfa ao quadrado, ele é como as duas parcelas, então você pode colocar em evidência, tudo bem? Aí você fica colocando em parcela, aí fica raiz quadrada de alfa ao quadrado é quanto, pessoal? Alfa. É alfa. Mas pode ser menos alfa não aqui? Nesse caso, não, professor. Nesse caso não, porque eu já estou tomando Você alfa já deu a positivo. condição de alfa ser maior que zero. Então fica alfa, exatamente. Então fica alfa, o x ao quadrado, mais o y ao quadrado. Como alfa é maior que 1, então isso daqui vai ser maior do que a norma de U. Isso daqui já é a norma de U. Isso daqui já é a norma de U. E alfa já é maior que 1, então isso daqui tem que ser maior que a norma de U. Tudo bem? A equivalente quando o alfa for menor que 1 e maior que 0. E você vai ter isso daqui menor do que a norma de U. Tudo bem? Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Acho que tem poucos alunos, acho que eu vou começar a chamar nome aleatório para ver se tinha pessoa para assistindo a aula. Mas deixa quieto. Então, por isso que se chama expansão, porque no comprimento você está pegando um comprimento maior do que o próprio U. E aqui você está pegando um comprimento menor do que o próprio U. Aí, agora para o caso do alfa menor que zero. Alfa menor que zero, né? Você está pegando o... Eu vou pegar o tamanho do pincel. Alfa aqui, né? Como ele está pegando menor que zero? Aqui não é menos não, viu, pessoal? Aqui é como se fosse só para alfa menor que zero. Então você está pegando um vetor que é oposto. Não é nem que eu seja oposto, aqui é no sentido oposto ao vetor U. Na mesma direção, mas sentido oposto. Ou seja, vai ser assim, né? Se alfa for menor que menos 1, né? Isso daqui vai ser nosso U. Alfa U. Aqui é se alfa for menor que menos 1. E aí vai ser tipo um menorzinho do que esse U, né? Por exemplo, assim. Alfa U. Se Alfa alfa maior que menos um. maior que menos 1. Lembrando que ele tem que estar entre menos 1 e 0 nesse caso. Certo? Então você vai ter como se fosse uma contração, mas no sentido oposto. E aqui como se fosse uma expansão, mas no sentido oposto. Tudo bem? Aí tem a propriedade que diz o seguinte. Deixa para vocês uma proposição, né? Para vocês provarem. É bem fácil, na verdade. Que é dois vetores, alfa e v, não nulos, estão na mesma direção, direção, pessoal, não é sentido, direção. Se, somente se, existir alfa real, tal que o é alfa v, ou esse é o exclusivo, viu, pessoal? Ou v é alfa u.
O Tudo senhor bem? tinha passado, acho que o senhor tinha passado essa proposição pra gente, quando o senhor explicou sobre direção. Foi, exatamente. Só que lá eu não provei. Começando pelo mesmo ponto, né, professor? É. Ok. Não, como é? Desculpa. Os dois vetores com a mesma origem, no caso. É porque você pode fazer a mesma origem, né? Porque qualquer coisa você pega representante. Porque quando você compara dois vetores, é sempre interessante pegar na mesma origem, porque no final tu Sim, só pega representante, né? No caso aqui exato. vai ser a origem. Quando eu já estou pegando o IV, eu já estou dizendo aqui que a origem é o vetor, é o ponto zero, é a origem do sistema, Tranquilo. entendeu? Tipo, você não precisa necessariamente pegar a mesma origem, mas que vai dar mais dor de cabeça fazer os cálculos, vai, Sim. entendeu? A gente pega na mesma origem por conveniência de cálculo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Show, professor. Tranquilo. E aí, Deixa eu ver se tem professor, alguma agora a questão. gente vai provar isso aí, essa proposição, ou ela é uma hipótese, né, no caso? Não, proposição. Eu não lembro se proposição a gente prova, não. A gente propõe, então a gente prova, né? Proposição é demonstração. Então a gente vai demonstrar. Proposição é um teorema mais fraco. Por exemplo, proposição de números naturais. Prove que soma de dois par é par. Não é nem prove, né, que eu já estou dizendo, mas proposição. A soma de qualquer dois pares é sempre par. E a soma de qualquer dois ímpares é sempre par. E a soma de qualquer ímpar com qualquer par é ímpar. Isso é uma proposição de números naturais. E você consegue demonstrar. Entendeu? É tranquilo de demonstrar. É exatamente tranquilo, porque a proposição, se fosse uma coisa bem mais forte ou difícil, por exemplo, digamos uma coisa bem mais forte, sei lá, Teorema de Pitágoras. Por que esse recebe o nome de algum matemático? Teorema de Tales, isso, porque é coisa bem forte. Entendeu? Essa teorema de Pitágoras tem várias maneiras, né, professor, de demonstrar. É, pelo menos, né? Tipo, eu conheço 5 só. Só. Aí, então, pessoal, fica para vocês demonstrar. Então, mas é fácil, que é só. A volta, trivialmente, é verdadeira, né? A volta. Se um é múltiplo do outro, por definição, eles têm que estar na mesma direção. Entendeu? Se eles estão um múltiplo do outro, é um teorema cis, é uma proposição cis somente cis, viu, pessoal? Posso apagar? Pode? Agora vamos passar para o capítulo que alguns alunos acho que estavam até esperando por esse capítulo, que é o capítulo, não lembro qual é o número do capítulo, que é Capítulo 4. Soma de um ponto com um vetor. Definimos como soma de um ponto P, no R2. P é um ponto pertencente ao R2, ele tem duas coordenadas, né? Sei lá, PX, PY. E com um vetor V no R2. Como sendo Q, que é um ponto, como sendo Q pertencente ao R2 e esse Q ele vai ser P mais V. Isso é a definição, ou seja, é como se você tivesse sistema, né? Você tivesse um sistema que eu sempre boto o X agora. Aí você pega um ponto P aqui, por exemplo. Ponto P. Aí você pega um vetor U. U não, né? Ou V.
Pega um vetor V. O que significa a soma? A soma é o seguinte, você pega o mesmo vetor, um representante da mesma classe de V, ou seja, o mesmo vetor que tenha direção, sentido e módulo, e você desloca ele, entre aspas, você pega o mesmo representante do Que V, sai do ponto P. direção, sentido e módulo, e sai do ponto P e vai terminar nesse Q. Então é como se o P fosse um vetor saindo da origem, né? Como é? É como se o P fosse um vetor saindo da origem também, né? O quê? O P. Não. Não. É como se você pegasse um Q, certo? Um Q, de maneira que o vetor PQ fosse um equivalente a V. Entendeu? Entendi, mas é porque a soma de vetores você não cola um na ponta do outro. Então vamos dizer que tivesse uma... Não necessariamente. Não Não? necessariamente. Ali, de novo, é por isso que eu bati na tecla dos representantes. Uhum. Como é que você somaria esse vetor aqui com esse daqui? Mas eles não têm a mesma origem, mas você pode somar. Porque, na verdade, você pega os representantes deles lá na origem, entendeu? Entendi, mas você bota um na ponta do outro, não? Vamos supor que tivesse uma setinha saindo da origem e indo até o P. Pronto. Da origem até o P, seria outro vetor. Pronto. Aqui. Aí vamos fazer a soma desse vetor P que a gente criou agora e do vetor V. Não daria esse vetor Q, não? Não. Não? Não. Pode fazer. Mas não dá. Porque você está dizendo o seguinte. Eu vou até desenhar aqui para ficar melhor. Posso apagar? Pode? Você está pegando o vetor V, né? Aqui. E um ponto P aqui, por exemplo. Aí eu estou pegando na mesma direção, sentido e módulo vetor V. Aqui. Aí tem o nosso Q. Aí você pega esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui. O vetor P, né? Eu posso pegar o vetor P, porque eu já estou tomando na origem, então eu posso dizer que é um vetor. E aí? Aí tu tá querendo dizer que essa soma aqui, né? Da origem até Q, vai dar isso daqui, é? Como Se é? Q for um vetor saindo da origem, né? Isso Porque daqui Q é um ponto, né? é isso daqui, né? É isso? Seria o vetor Q, né? Aí tu tá querendo dizer que o vetor Q vai ser O vetor P mais o vetor... mais vetor PQ. É isso? Não, mais o vetor V. Ah, não. Mas o vetor PQ é o vetor V, cara. Vetor PQ é o vetor V. É como se Flávio, o que o fosse professor tá fazendo é o seguinte. Ele definiu a soma, certo? Do ponto P com o vetor V, certo? Mas Como isso aqui é sendo verdade igual sim, viu, Fábio? ao... Ei, Fábio. É Fábio, né? Flávio. Flávio. Mas é verdade sim, cara. Desculpe, é verdade, viu? Viu? Beleza. É verdade. Uhum. Porque Eu achei pra que mim faz eu sentido achei que eu tava querendo dizer outra coisa. Por isso que eu apaguei e refiz. É porque faz sentido geométrico, né? Eu acho. Exatamente. Mas fazer sentido geométrico não é demonstração, mas é verdade. É verdade. Tem que demonstrar, né? Uhum. Mas é fácil. Mas veja aqui, ó. Vocês têm batendo na tecla de representante, pessoal, representante. Esse vetor PQ, de fato, eles vão ser iguais no sentido puro da palavra? Não, eles não são iguais, porque sai do P e vai até o Q. Mas é como se eu pegasse o representante de direção, sentido e módulo, eu já estou pegando eu estou pegando o mesmo vetor, direção, sentido e módulo, né? E saindo do P para chegar no Q. Por isso que eu posso tomar isso daqui para ser o nosso
nosso vetor V, entendeu? Porque eu posso dizer, no sentido de equipolente, que é o vetor V. Entendeu, Flávio? Acredito que sim. É uma coisa que é meio igual, mas não é, né? Então, essa igualdade é em relação ao módulo, né? Em relação assim, à direção, sentido e módulo. As três coisas, certo. Entendeu? Quando eu falar representante, hoje, quando eu falar representante, eu estou pegando representante de novo. Por isso que eu bati na tecla. Entendeu? Porque puramente não é o mesmo vetor, porque está saindo da origem terminando no Vx, Vy, digamos. Está saindo do P terminando no Q. Mas o PQ, ele tem a mesma direção, sentido e módulo. Então, por isso que eu defino, por isso que o, o, a definição, né, do ponto Q vai ser P mais V. Entendeu? Como se fizesse daqui, ó. Por isso que faz sentido passar para vetores também, como o Fábio falou. Entendeu? Mas aqui é um pouco mais sutil, porque na verdade tu tá somando duas coisas que aparentemente você não poderia somar, né? Que é um ponto mais um vetor. Aí você define que seja outro ponto. É como se você deslocasse o P até o Q. Tudo bem? Beleza. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal, no chat? Bem, então. Aqui a gente tem algumas propriedades em relação à soma de um ponto com um vetor. Propriedade também, pessoal, também digamos, são mini teoremas também, que você define uma coisa e automaticamente, a partir daquela definição que a gente acabou de ver, você tem certas características, só que essas características você consegue provar. Vocês estão entendendo? Proposição é duas coisas que se interligam para uma demonstração um pouco mais fraca do que um teorema. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Sim, deu para entender, professor. A primeira propriedade aqui é P. Digamos que o P ele é a soma do próprio P mais o vetor V. Se somente se o V é que vetor. Vetor nulo? O vetor nulo. Porque tu não está deslocando o vetor, tu não está deslocando o P para lugar nenhum, né? Digamos. Sim, ele tem a mesma. Começa no mesmo ponto, termina no mesmo ponto. O Q, vou pegar P e Q diferente agora, viu? Aqui esse P e Q, com P e Q diferentes. Se o Q ele é a soma de P mais V, então eu posso fazer o V como vetor PQ, como a gente acabou de ver. Como o Flávio tinha falado, na verdade. Isso daqui é o que o Flávio acabou de falar, pessoal, na verdade. Consegue ver, Flávio? Tu acabou de falar? Aham, perfeito. Aí, se somente se, desculpe, daqui é se somente se o V for igual ao vetor PQ. Aqui eu vou fazer, para ficar mais interessante, né? Um P diferente de Q. Porque se P for igual a Q, cai no caso anterior. Nesse caso aqui é mais geral. A P3, a propriedade 3, é que você pode fazer um tipo de associatividade, né? Digamos, o Q ele é o vetor, ele é o P mais V mais U, certo? Você pode fazer como sendo P mais U mais V, ou simplesmente P mais U mais V. Porque ó, essa propriedade, essa propriedade aqui, essa terceira,
ela basicamente está dizendo o seguinte, está vendo que você pode associar, né? Fica P mais V, P mais U, ou P mais U mais V, entendeu? Porque aqui é um ponto, né? Está somando ponto mais um vetor, e aqui também é um ponto, está somando ponto mais um vetor, e aqui é a soma de dois vetores, que é um vetor. E no final, essas três coisas são iguais, né? Mas o que essa propriedade está dizendo é o seguinte, que na verdade você pode tirar o parêntese e você pode simplesmente trabalhar dessa maneira, ó. Veja que a definição que eu dei inicialmente, que ela é binária, que ela depende do ponto de um vetor. Mas aqui você tem um ponto e dois vetores, né? Mas você, essencialmente, você pode tirar o parêntese. Mas você só pode tirar o parêntese porque essa propriedade aqui está dizendo. Tudo bem? Professor, você pode repetir a segunda propriedade? A segunda? A questão Mas, do vetor ser o PQ, professor. O vetor V ser o vetor PQ. deixa eu fazer a terceira. A terceira que... A terceira não, desculpa, a quarta. Eu repito já todas elas, viu? A quarta que é P mais U é igual a P mais V. Ó, tu tem P mais U, o P está sendo deslocado pelo U e o P está sendo deslocado pelo V, tá certo? E eles estão indo no mesmo final, né? Porque tá igual, aqui é o final do deslocamento de V e aqui é o final do deslocamento de U, tudo bem? Mas no final, eles são a mesma coisa, o final. Ó, é aqui que eu tô dizendo, no final são a mesma coisa. Isso significa o quê? Vetor U é igual a vetor V. U igual a vetor V, exatamente. Tudo bem? Professor, aí nessa quarta aí que você está dizendo é como se eles fossem representantes? Exatamente, nesse sentido, pode ser também. Mas aqui no final vai ser, na verdade, vai ser o puro, na verdade. O igualmente. Conjunto de representantes equivalentes. O próprio É. vetor mesmo. Porque, na verdade, você não vai ter como... A partir do momento que eu estou deslocando de U e V, eu já estou pegando essencialmente o mesmo representante. É isso que está querendo dizer, entende? No final, está querendo dizer o seguinte, que o U e o V vão ter o mesmo direção, sentido e módulo. Então, tu vai ter o mesmo vetor representando os dois, entendeu? Entendi. Eu não sei se eu fui claro. Pessoal, estou indo muito rápido, tô, nas aulas. Tá tranquilo, Professor, Oi. eu fiquei com dúvida na propriedade primeira e como sou. Eu vou repetir da primeira até a quarta. Tá bom. Tá certo? Memoriza aí, pessoal. Memoriza, tire foto aí para eu lembrar a ordem. Senão, eu vou trocar a ordem. A primeira é P é igual a P mais V, se somente se o V é o vetor nulo. Correto? Digamos geometricamente, né? Você está deslocando o P, correto? Você está deslocando o P. Só que esse deslocamento termina em que ponto? No próprio P. No próprio P. Mas está deslocando por um vetor, né? Então tá dizendo, tá aqui o P, só que ele termina no próprio P. Então que vetor é esse? Só pode ser o vetor nulo. Só pode ser o vetor nulo. É o vetor que começa no ponto e termina É no como outro. se tu pegasse um objeto e expressasse uma força de maneira que o objeto não saísse do lugar. Que força seria essa, né? Que vetor força seria essa? Uma força resultante nula. Força restante nula. Você poderia ter um deslocamento, né? Entendeu? Não sei quem foi que perguntou. Entendi, professor. Agora eu me liguei. A segunda
A segunda é... A segunda, ela é o Q, mas supondo P e Q diferentes, se não cai no caso anterior e não tem graça, né? Vai ser P mais V, se somente se o vetor V é igual a PQ. Não é? É igual a PQ. Basicamente é o seguinte, você está tomando, como eu falei antes, né? Está tomando a origem, está tomando o P aqui. Aí você está tomando o vetor V. Aí você está tomando o vetor V, um representante do vetor V com a mesma direção, sentido e modo, de maneira que quando você soma o P mais o V, dá o Q, correto? Isso. Ou seja, daqui a gente pode dizer que também é V, né? Certo? Sim. Então, mas veja que vetor eu posso ter em relação tem o vetor PQ e V. Tu pegou o vetor que começa em P e termina em Q, o vetor PQ. E o vetor V. Eles são iguais, não é? Uhum. Entendeu? Essa daqui tá dizendo. E a quarta, a terceira qual era, hein? Era a Era a associativa. segunda mesmo, professor. Hã? Era a segunda mesmo, a propriedade. Não, mas alguém tem alguma dúvida na terceira ou na quarta para poder que eu explique a terceira ou a quarta? É bom explicar, professor. Então tá. A terceira propriedade é o que, né? Então não precisa colocar aqui, né? P mais U mais V. Tu tá pegando primeiro P e U. Aí depois tu pega P mais V mais U. Ou você simplesmente pega P, U mais V. A ideia é o seguinte. A ideia é você, digamos, tem um ponto P aqui, ó. Ponto P. Aí tu desloca, primeiro vamos fazer essa daqui, ó. Tu desloca por U. Tá certo? Vamos pegar um representante aqui, U. Lembrando que isso daqui não é demonstração, pessoal. Isso daqui é só a ideia geométrica, viu? Isso daqui não vale como demonstração. Aqui U, aqui o V. Pegar os representantes de U e V, certo? Aí digamos que tu tem um ponto P aqui. Ponto P. Aí você vai deslocar por U. Não é? A mesma escala, viu, pessoal? Considerem o desenho aí, viu? Aí você desloca por U primeiro, né? Tá fazendo isso. Aí depois desloca por V. Aí tu vai ter o nosso Q. Aí devia ter colocado aqui mesmo. Certo? Você desloca por U, aí depois desloca por V. Nessa daqui, você está dizendo o seguinte. Você desloca por V. Por V. E depois desloca por U. Você desloca por V. E depois desloca por U. E nesse daqui, você desloca pela diagonal do paralelograma. E essa diagonal aqui é que vetor? É o U mais V. É o mais V. Vocês entenderam a ideia? Sim. Geometricamente, pelo menos. Lembrando que isso daqui não é demonstração. Isso daqui não demonstra propriedade, não. Demonstração é cálculo mesmo.
Tudo bem, pessoal, aqui? Perfeito. A quarta qual era, hein? A quarta aqui tem o mesmo ponto, leva o mesmo ponto inicial, aí tem dois vetores no mesmo ponto final. Então, esses dois vetores têm que ser iguais, né? Pronto, Isso é isso mesmo. Então, a quarta é essa daqui, se eu não estiver enganado. Que é P mais U, P mais V, somente se U for igual a V, não é? A ideia é o seguinte. Você pega o U aqui, né? Você pega o V. Aí você pega o ponto P. Aí você leva por U. Por U, a menos de escala aí, pessoal, considerar a escala. E você leva por V. Aí digamos que aqui seja Q e aqui seja Q'. Ora, mas no final, como o Q, o final, aqui é Q, aqui é Q e aqui é Q', certo? No final. Mas no final, essa daqui é bem fácil de demonstrar, na verdade. Basta você considerar o seguinte. Lembra da primeira propriedade, né? Se você tem isso daqui, o U, ele vai ser igual ao vetor EQ, não é? E o V vai ser igual ao vetor P, Q', correto? Mas o P, o Q e o Q' são iguais, né? Ó, hipótese da questão. P e o Q' são iguais. Se o Q e o Q' são iguais, como que é igual a Q', eu desenho aqui diferente, só para a questão de desenhar mesmo, pessoal. Como o Q e o Q' são iguais, então o P e o vetor PQ' e o vetor PQ são o mesmo vetor. Só que isso daqui é o vetor U. Não, desculpa. Isso daqui é o vetor V e esse daqui é o vetor U, portanto, igual a V. Isso sim é demonstração, pessoal, isso daqui, ó. As contas. Alguma dúvida? Essa parte da desenho é só para... Visualizar melhor. No caso aí, o P é o ponto, né? É assim, e eu posso atribuir qualquer valores a essa coordenada, que mesmo assim não vai interferir nessa propriedade. Como assim, a qualquer P? Porque o P não é a coordenada x, y, né? Como se fosse dois números que formam uma só coordenada. Sim. Então, se eu botasse assim, tipo o número 2, e 5 e 8... Não, se tu botar qualquer número aqui e tu pegar dois vetores, U e V, e tu somar com esse ponto que tu pegou, e o final der o mesmo, então sim. Mas então só vai dar certo se sempre os vetores forem iguais, né? Mas esse tá querendo. Pois é. Então, essa propriedade já é auto-evidente, né? Assim, então você já vê. Se eles já são... Não entendi assim o sentido dessa propriedade. Por que não tem sentido? Porque, assim, pela lógica, você já vê que é praticamente uma verdade. Porque se você já está pegando dois vetores que já são... Tem coisa trivial que... Tem coisa trivial. O próprio Euclides na geometria dele, ele deixou passar coisas que ele não demonstrou porque ele considerava trivial. A operação foi provar essas propriedades que o Euclides deixou passar do século passado. Quem até demonstrou foi o Hilbert, David Hilbert. Mas tem que demonstrar. Você não pode ter qualquer sombra de dúvida na teoria. Uhum. Porque aí, o que eu fiquei intrigado foi com a questão do ponto, né? Porque pelo vetor... Não, ponto é qualquer. Se tu pega um ponto
Aí tu pega dois vetores, aparentemente, você não tem ideia, você não tem comparação nenhuma desses dois vetores, aparentemente. Mas no final, quando você pega esse ponto e desloca o ponto P por esses dois vetores e vê que o final dá o mesmo, então implica que esses dois vetores são iguais. Então depende da minha sorte de escolher os pontos certos. Exatamente. Não, os vetores certos. Os vetores certos. Os vetores No caso, certos. eu poderia colocar... O ponto não interessa o ponto, porque qualquer cor que você pega aqui, você pode pegar representante. Ó, veja que eu estou pegando os vetores U e V, eu estou pegando representante aqui na origem, entendeu? O ponto P, ele não é interessante, assim, ele é só um referencial. Esse referencial podia ser qualquer ponto, entende? Eu sei, mas esse ponto eu não vou somar, né? Então ele... Não, mas o interessante é ver que a partir desse ponto final tem que ser iguais. Tanto que a única condição que o professor colocou foi dos vetores serem iguais. O ponto é um ponto genérico, qualquer um. É um ponto genérico. Veja que só é interessante o P em questão de referencial, entende? Certo. Então, mas assim, no caso, se a gente for provar, ele vai dar o valor do vetor aí já? Ou então a gente tem que... digamos que eu não tenho essa comparação. Esse vetor aqui, esse ponto aqui é o ponto Q, certo? Uhum. Se é o ponto Q, então esse vetor é o quê? Esse vetor é o P e Q, né? A primeira propriedade. Esse vetor aqui é o vetor P e Q. Aí tu olha para cá. Aí tu vai ver o vetor V. E o vetor V vai ser o quê? Ponto P e Q'. P', tudo bem? Só que, hipótese, eu tenho que P e o Q' são iguais. Desculpa, o Q e o Q' são iguais. Se o Q e o Q' são iguais, então o vetor PQ é igual ao vetor P. O vetor PQ é igual ao PQ'. Só que daqui é U, isso daqui é V. Portanto, igual a V. Uhum. É porque aí tá naquela parte literal, a gente não tá vendo números, né? Por isso que fica assim, né? Mas quando é literal a gente tem aquela resistência ainda, mas quando a gente vê números a gente fica mais... O número é trivial. Né? É porque tu tá provando para qualquer caso, imagina para um caso particular. Uhum. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Só foram 4 verdades, né? Bora fazer alguns exercícios. Ah, sim. A vantagem de você ter soma de um ponto com vetor. Lembra daquele que eu falei? A vantagem de você ter uma soma de ponto com vetor, né? Uma das vantagens, né? Vantagens de soma de ponto com vetor, ó. Não é? Você tem o Q com o P mais V, não é? Então, veja que você pode ter o V, você pode passar o P diminuindo. Pode ser Q menos P. Só que o nosso vetor V, como a gente já viu, ele é que vetor é o vetor P, Q. Portanto, vai ser Q menos P. Lembra que eu falei que eu tinha me adiantado, né? Eu já estava tomando uma propriedade que a gente só ia ver depois na frente. Desculpa aí, pessoal, esse equívoco. Não é que aquilo que eu falei fosse mentira. É que eu só me adiantei mesmo. Lembra que uma vez eu coloquei lá, né? Pego o vetor AB, aí eu disse logo que era B menos A, não foi? Sim. Entendeu? Porque eu tava dando uns pulos, né? Digamos assim. Só pediu desculpa umas 100 vezes até. Então é porque... Relaxa, deu certo. É tão automático que... Inclusive, o próprio livro ele coloca nos primeiros capítulos. Mas é errado o que ele faz. Porque ele não explica por que vale. Ele chega lá, não, vetor AB é B menos A, pronto. Não, então, mas não, é por causa disso, na verdade. Por causa da definição de soma de um ponto com um vetor. É porque você tá pegando aí a origem é a extremidade. No caso aí,
O PQ, né? O que é a extremidade, né? O Q é a origem. É muito sutil, por exemplo, porque no final tá pegando 2 pontos, tá vendo, diminuindo, e tô dizendo que a diferença desses 2 pontos é um vetor. Entende? Se tu pensar de modo bem literal mesmo, você vai ver que não são coisas iguais, porque aqui é uma coordenada, mas aqui é um vetor. Entende? Mas no final, o que é que tu tá falando? Tá falando que você pega o representante desse vetor PQ, direção, sentido e módulo, tu tá pegando o representante na origem e que termina no Q menos P. Entendeu? É isso que essa propriedade está dizendo. Então, aí no caso eu estou diminuindo 2 pontos, né? Seria isso? Exatamente, entende? Veja que, no sentido bem literal, bem assim, sendo bem grosseiro, não são a mesma coisa. Porque no final tu tá pegando representante, tu tá pegando vetor PQ, certo? O vetor PQ tá pegando o mesmo vetor com direção, sentido e módulo que começa na origem e termina no ponto Q menos P. É isso que essa propriedade está dizendo. Por isso que eu pedi muita desculpa naquela coisa, porque foi um pulo enorme que eu dei, entende? Aquela besteirinha daquela linha foi um salto enorme. Talvez assim, geometricamente, que é mais fácil de enxergar isso, né? Quando você bota naquele sistema cartesiano, você vê isso mais fácil, né? É porque no sistema cartesiano é um pouco, na verdade, é um pouco chato, na verdade, porque é o seguinte, digamos, por isso que eu não desenho. Digamos que tu pega aqui. Tá aqui o vetor V. Aí tá aqui o P e o Q. PQ, tá vendo? Você não tem como dizer de fato que esse PQ, esse vetor aqui PQ vai ser Q menos P, entendeu? Você não vai dizer de fato, você está pegando representante. Mas na verdade o que você está dizendo é o seguinte. O que você está dizendo é o seguinte, é que as coordenadas do vetor V, na verdade, é Q menos P. É isso que você está dizendo, entende? Entendeu? É isso que você está dizendo. Você está pegando o representante do PQ, igual, que é o V, e está tomando as coordenadas dele. E quando você está tomando isso daqui, você está pegando as coordenadas do vetor V. Vocês estão entendendo? Ou eu estou confundindo mais ainda? É porque no caso aí o V é o próprio PQ, né? Exatamente, é o próprio PQ aqui, ó. Cadê? Eu não escrevi não, mas é uma propriedade que... É uma propriedade que a gente já pode usar, que é a propriedade que acho que é a segunda, se não me engano, acho que é a segunda. Que o V é o PQ. É a segunda propriedade que a gente acabou de ver, pessoal. Que o V é o PQ. Mas no caso, essa propriedade aí, ela vai ter alguma restrição ou é generalizado? Sempre vai... A gente vai chegar nessa conclusão aí. Como assim? Que propriedade? Essa aqui, essa agora que o senhor colocou aí, né? Não, ela é generalizada. Veja que a única diferença que eu tenho aqui, basicamente, nem precisa, na verdade, eu ia dizer que o vetor V ser diferente de zero, mas nem precisa, na verdade, porque senão o PQ vai ser um vetor nulo, né? P igual a Q, e no final vai ser a mesma coisa. Não. Independente do valor de pontos e tudo, ela sempre vai... Exatamente. Eu não estou particularizando nada aqui, ó. Veja que o B é um ponto qualquer, e o V é um vetor só, entendeu? De maneira que você está tomando o Q no final do V, digamos aqui, ó. Q menos P. É porque a intriga da gente é porque a gente está comparando duas cores diferentes, né? Vetor e ponto, né? É isso. A guerra fica aí, né? Digamos. Não é tão sutil, não, mas o que você está pegando, na verdade, é o seguinte: você está pegando, a grosso, sendo bem mais literal, você está pegando o equivalente, né? Do vetor zero, começa na origem, e o final no PQ, P menos Q. Q menos P. Entendeu? É isso que você está fazendo, entende? Aí sim, mas no final, para não ficar esticando essa notação, no final, quando a gente diz, na verdade, igualdade,
igual a Q menos P. Ou seja, você está tomando o vetor PQ com as coordenadas começando na origem e terminando no ponto Q menos P. Entendeu? Tranquilo. Darley, onde é que tá a tua dúvida, Darley? Não, beleza, já foi, deu certo. Deu certo mesmo? Beleza. Pode perguntar, pessoal, aí, viu? É porque eu só amarrou essa questão na questão da origem, né? A origem sempre você fala o zero, né? Mas não necessariamente a origem tem que ser no zero, não é isso? No final aqui eu estou dizendo exatamente, não eu tô falando a origem do sistema. Uhum. A No origem caso. do sistema, não é a origem do vetor V, não, por exemplo, do PQ. Eu estou falando a origem do sistema. Uhum. Entendeu? Aqui, por que eu amarrei a origem do sistema? Para facilitar os cálculos. Porque você pode fixar o ponto e pegar, tipo, todos os vetores, sei lá, um ponto aqui X, né? E um X grande, né? E você pode pegar todos os vetores equivalentes na origem desse X. Só que o problema é que vai dificultar teus cálculos, porque tu vai ter que sempre considerar o ponto X. E esse ponto tem coordenadas. Enquanto aqui, ele tem coordenadas, mas são nulas, entendeu? Ou seja, muitas vezes, na maioria das vezes, facilitar os cálculos. Então a gente vai trabalhar sempre com a origem do sistema, no caso, né? Zero, né? Exatamente, o referencial absoluto. Ah, massa. Né? Digamos Senão vai assim. ficar aquela notação grande que o pessoal acabou de colocar. Né? Fica aquela coisa esticada lá. Pessoal, tô indo muito rápido, tô? Não. Não tá de boa. Porque vocês sabem que isso daqui foi o capítulo 5, né, já? Não foi o 4, não, professor? Não, desculpa. 4, perdoe. Queria achar vocês, né? Ainda tem até o 13, pessoal, até a prova. Foi. Será que dá tempo, hein? Os primeiros capítulos desse livro é provas, né? Eu tava vendo. Os exercícios, pessoal, de demonstração. Os exercícios do esqueci o autor do livro. O Boulos. Do Boulos. Ele trabalha muito com essa parte de provas, né? Sim, tal. Deixa eu ver que tem um exercício bom aqui. Professor. Oi. Antes de fazer exercício, você pode recapitular brevemente o conceito de vetor, só para casar com o que a gente aprendeu até agora. O conceito de vetor você pega dois pontos, né? A e B no R2, certo? Aí você tem o segmento, né? Segmento AB. Tomemos o segmento AB. Não é que no final é igual a BA, né? O segmento conjunto. Aí a gente define como vetor AB como sendo o segmento AB orientado começando em A e terminando em B, né? Ou seja, você está pegando o segmento AB, certo? Está pegando o segmento AB. A partir do momento que você começa a variar os pontos do A para chegar no B, sempre, como eu posso dizer, avançando em direção ao B, entre aspas, em direção ao B, que a gente não tem direção ainda, né? Mas sempre que você está orientando, ou seja, está partindo de A para chegar em B, você tem o vetor AB, certo? Que é o inicial começando em A e terminando em B. Entendi.
Então, por ele ser um segmento, é que eu posso fazer equivalência, né? Não, a equivalência vem do sentido de dois vetores AB é equivalente a CD, por exemplo. Eu usei essa notação, mas o livro é essa daqui, desculpa, pessoal. Eu sem querer usar na aula essa daqui, na aula. Mas a notação é só o tio mesmo, viu? Dois vetores, o AB é equivalente a CD, se eles tiverem o mesmo sentido, a mesma direção, ou seja, dois vetores têm a mesma direção, é que existem retas paralelas, tal que o segmento que contém esses vetores, aliás, o segmento que define esses vetores está contido nessas retas, tá certo? A gente disse que dois vetores têm a mesma direção, né? A gente disse que dois vetores têm a mesma direção se existem retas paralelas que contém o segmento que define esses vetores, não é? Não foi isso que eu defini, pessoal? Uhum. Mas eu acho que até o livro faz diferente, se não me engano. É tanto que a gente diz que esses vetores têm a mesma direção, a gente diz que a gente até usa essa notação aqui, ó. Dizer que eles são paralelos, né? Quer dizer que eles têm a mesma direção. A gente diz que eles são equivalentes, eles têm a mesma direção, né? Eles têm o mesmo sentido e eles têm o mesmo módulo. Entendeu? Aí, quando você tem uma classe de vetores que tem a mesma direção, sentido e módulo, você, em geral, tu pega o representante, né? É tanto que acho que eu fiz uma aula só para explicar isso. Você pega o representante, aí você pega o representante que começa na origem, com o A na origem do sistema, no 00. Entendeu? Para tu não ficar... Por que o A no 00? Porque em vez de você ficar com a notação AB, você apenas faz vetor U. Toma o vetor U com coordenadas o X, o Y. Aí tu pergunta, mas coordenadas o X, mas cadê o final, cadê a origem? Quando eu disser, toma o vetor U, coordenadas o X, o Y, já estou sutilmente dizendo o seguinte, que esse vetor U, ele começa na origem e tem final no ponto o X, o Y. Entendeu? Entendi. Ou seja, quando eu pegar o vetor U dessa maneira, estou pegando o representante de todos os vetores equivalentes a ou seja, independente se começa num ponto, se começa em outro, mas é o representante de todos os vetores que tem a mesma direção, sentido e módulo do vetor 1. Tudo bem? Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Vamos... Por causa dessa definição, né? Por causa da definição de soma de ponto com vetor, né? Na definição de soma de ponto com vetor, só para dar uma última explanação, né? Já é... Eu vou me estender mais um pouco hoje, porque eu comecei um pouco mais tarde, pessoal, viu? Por causa dessa definição, né, a gente já sabe, né, que o vetor V, ele é PQ, e por sua vez é Q menos P, correto? A vantagem disso daqui é que, por exemplo, digamos, tu tem um ponto A aqui, ó, um ponto A, um ponto B e um ponto C. E um ponto C, por exemplo. Aí tu pega o vetor AC. Aí tu pega o vetor BC. Quanto é que vai dar o vetor AB mais BC? Algebricamente. De cara, veja que tu já vai ter. Oi? É o próprio AC. É o próprio AC, né? Porque tanto geometricamente você consegue ver isso, né? Em vez de você apelar para você pegar, você reverter o AB, né? Você pegar o oposto, depois pegar a diagonal. Em vez de fazer tudo isso, você observa o seguinte: o AB é quem? O AB, ele é B menos A, não é? Isso. E o BC mais é C menos B.
Cancela B com B, né? Fica C menos A. Só que C menos A é AC. Então, de cara, você tem que AC. Entendeu? Vocês vão usar muito essa técnica na parte do capítulo, do próximo capítulo, que é aplicações geométricas, que a gente vai ver na próxima aula. Tá certo? Na verdade, o capítulo de aplicações geométricas é muito exercício. Tá certo? Aí, por que eu tô falando isso? Porque o exercício 4.10 da página PDF 40, né? PDF 40, a página do livro acho que é, por aí, cadê? Acho que é 25. PDF é 40. 4.10, né? Ele dá um exercício seguinte. Exercício 4.10. Né? Você tem... Cadê? Determine X, dados A, B e C, né? Você tem dados A, B e C. Determine X. Determine X. Sabendo que A mais AB, né? A mais o vetor AB mais CX mais igual a C mais CB. Correto? É isso, né? A mais AB mais CX, C mais CB. Pronto. A solução... Você transforma os vetores em diferença de pontos. Exatamente, a solução ela sai algebricamente trivial, né? É só X igual a C, professor. O X igual a C, exatamente. Você vai ter o A, esse vetor AB vai ser B menos A. E o vetor CX vai ser X menos C. E o vetor CB vai ser B menos C. Aqui cancela A com A, C com C, e aqui tu tem B, e aqui tu tem B do lado, né? Certo? Só que falta... porque então você vai ter no final, você vai ter B mais X menos C igual a B. Cancela B com B, né? Portanto, X menos C, portanto, X menos C igual a zero, portanto, X igual a C. Certo? Tudo bem, pessoal? Viu como essa anotação ficou bem melhor de resolver alguns problemas, né? Sim. Posso apagar? Agora, geometricamente, como é que seria? Dá para realmente, geometricamente, você ter um chute para o X, digamos que você não tivesse isso. Né? Como é que seria? Seria o seguinte, digamos aqui o sistema. Aí você tem 3 pontos, né? Vamos, só por questão de desenho, vamos supor eles não colineares, né? Que aqui não faz diferença eles serem colineares ou não, mas vamos supor, questão de desenho, que eles sejam não colineares. Aqui você pega, aqui você tem A e B, e aqui C. Beleza. Ó, por definição, quem é A mais AB? Ó, tu pega o vetor A mais o vetor AB. Quem é A mais AB? Hein, pessoal? Por definição, isso daqui é quanto? AB? Isso é B. B, perdão. Isso. Isso é B. A mais AB é B. Certo? Isso daqui é o nosso vetor AB. Certo? Aí aqui você tem CB. O CB C mais CB é quem também?
é B. Geometricamente está certo, né? Por definição, C mais CB é B. A definição de soma de um ponto, um ponto mais um vetor, vai ser B. Então, aqui você tem de um lado que é B, e aqui você tem do outro lado que é B, correto? Sim. Mais B, mais o vetor dando o próprio B. Que vetor é esse? Vetor nulo. Vetor nulo. Então, claramente, X é C. Professor, quando não tem a setinha em cima é ponto e não é vetor, né? Exatamente. A não ser que você fique batendo... Você pode usar notação sem seta, né? Mas veja que ia ficar bastante confuso, não é? E era bom especificar, né, professor? Entendeu? Dizendo vetor isso, vetor aquilo, entendeu? Isso. Mas com a seta fica muito claro, né? Quem é vetor, quem é ponto. Eu posso definir arbitrariamente que um ponto é um vetor e essas equações ainda vão ser válidas? Definir que esse ponto aqui... Dizer que o A não é um ponto, é um vetor e essa relação matemática ainda vai valer, o C ali que está sempre... Essa é uma pergunta, veja em casa, que eu também não sei não, então me diga. Beleza. Eu não posso dizer que sim, que não, porque, cara, eu não sei. Mas, chutando por alto, chutando. Seria se A fosse um vetor nulo, não? Considerando A como vetor? Não, porque ele está somando aqui, né, A, mais AB, vai dar o vetor B. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Porque, ó, tu pega A mais AB, né? Dá o vetor B. Correto? Uhum. Vetor A mais AB dá o vetor B. Aí aqui você vai ter C mais CB dá o vetor C também. O vetor B, desculpe. Certo? Então vai ter o vetor B mais algum outro vetor que dá o vetor... dá certo. Dá certo, né? Dá certo. Show de Dá bola. certo. Entendeu? Boa, Vitor. O A mais o AB dá o B justamente porque o A vai anular o outro A, né? Que vai ficar um A. Eu não é uma palavra muito grosseira, mas... Assim, matematicamente, né? Não, matematicamente não. Então, se tu usar a palavra matematicamente, então não. E aí, como é que eu falo, então? Você vai somar, veja que está deslocando, ó. Não é que anule, veja. De novo, a definição. P mais Q, V, correto? Esse V vai ser quem? Esse V vai ser o QP, correto? QP não. PQ. Esse V a gente já viu várias vezes aqui, né, na aula de hoje, que vai ser o vetor PQ, correto? Agora eu pego essa notação e boto aqui em cima. Q vai ser P mais PQ. Ó, tu tá somando o P mais o PQ, então tem que dar o quê? AB mais A tem que dar B. Daqui foi o que a gente viu a aula toda. Não é que você vai anular. Entendeu? É porque até eu tava querendo, tipo, fazer assim, né? A mais AB, aí ficava B menos A. Aí ia ficar A menos A, aí ficava 0. Aí por isso que ficava... Não, se você pensar como representante desse AB como sendo B menos A lá... Aí vai anular o A com A. É isso que eu tava falando. Não vai. Assim, no sentido que eu só entendi. Vai. É um pouco confuso, né? Que ele ao mesmo tempo é e não é, né? Mas tu tem que colocar na cabeça que tá pegando um representante, entendeu? Entendeu? Assim, a partir do momento que você tira esse AB e bota o B menos A, tu tá pegando um representante começando na origem, entendeu? Esse vetor começa em A. E o vetor B menos A começa na origem do sistema. Não é a mesma coisa, né? É um representante. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Mas é o tratamento que é igual. Porque o vetor não é o segmento? Se for o segmento, é o mesmo, independente onde ele esteja, né? Não, mas não é o mesmo segmento. Aí agora sim. Não é o mesmo, exatamente. Por isso que não é o mesmo vetor. Porque o segmento não é o mesmo. O que é um segmento? Agora tu vai achar a o problema do segmento não são mesmo é que os pontos iniciais e finais não são os mesmos.
Por isso que eu sei. Exatamente, não é já começa daí, os pontos iniciais já não é o mesmo, você já não tem o mesmo segmento. Entendeu? Mas veja que o tratamento, por eles terem o mesmo direção, sentido e módulo, é o mesmo. Então, você pode ter essa substituição. Pessoal, por hoje eu encerro a aula, até me estendi um pouco. Tranquilo, professor. Até quinta, né? Até quinta, pessoal. Aí, quinta-feira, se tiver algum exercício, pode mandar por aqui mesmo, na hora da aula, né? Sim. Pode. Só vai mandar eu até prefiro que mandem antes, que às vezes uma pessoa manda um exercício meio cabuloso, aí eu tenho que parar para pensar. Mas manda Na hora, assim, aí a gente tem que tirar o coelho da cartola e... no Classroom lá, né? Pronto, pode ser pelo Classroom. Pronto. Mas boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Valeu. Até mais. Até mais. Boa noite. Até mais.